Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas horas vivemos aí alguns embates, com uma nota do Ministério da Defesa em resposta ao Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, até pouco tempo comandava a Justiça Eleitoral. E o que me parece dessa história toda é que o ministro Luiz Roberto Barroso acabou mordendo uma isca jogada pelo presidente Jair Bolsonaro, que queria justamente isso, Queria que houvesse aí uma sensação de que há um embate entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, E que o Supremo é quem provoca as Forças Armadas. Quando a gente olha a declaração do Luiz Roberto Barroso como um todo, você vai ver que ele fez mais elogios do que críticas às Forças Armadas. Inclusive falou que por diversas vezes aí, ao longo desse processo de redemocratização do Brasil, as Forças Armadas mostraram o interesse que tinham em manter a democracia, recuperar o seu prestígio, que foi perdido durante o regime militar. Então, a declaração dele como um todo é muito mais elogiosa às Forças Armadas do que crítica, inclusive quando ele diz que há tentativas de fazer com que as Forças Armadas façam um jogo político e diz que as Forças Armadas têm resistido e tal. Dentro desse contexto todo, ele disse que militares e que membros das Forças Armadas estariam sendo orientados pelo governo a fazer críticas ao processo eleitoral, O que é absolutamente verdadeiro quando a gente vê que membros importantes das Forças Armadas estão dentro do governo e fazendo política partidária, política eleitoral, A gente viu mesmo essa semana, há alguns dias, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, questionando pesquisas como se não soubesse, não conhecesse estatística, sendo que ele conhece muito bem, já que ele estudou lá na AMAN e tem a disciplina de estatística lá, e ele ficou questionando pesquisas como se houvesse um grande complô trabalhado para fraudar as eleições, para fingir que o resultado que está nas pesquisas é outro e tal, e isso tem sido recorrente em alguns membros militares dentro do governo. A grande questão é que, com isso, o presidente Jair Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa fizesse uma resposta dura aí ao Barroso, e essa resposta aumenta muito mais, e aumenta o tamanho da crise, mais do que qualquer coisa, porque coloca as falas do Barroso como algo maior do que de fato foi e faz esse papel de dizer, olha, Forças Armadas estão de um lado e Supremo Tribunal Federal está de outro, Mas as Forças Armadas são plurais, existem inclusive pessoas dentro das Forças Armadas que são contrárias ao atual governo, e a grande questão é que membros importantes das forças estão dentro do governo fazendo essa política partidária e fazendo todo o esforço possível, sim, como disse o ministro Barroso, para fazer o jogo político que diz quer o presidente Jair Bolsonaro, Dentro desse contexto, inclusive nos últimos dias, a gente tem ouviu da própria boca dele, do general Santos Cruz, a possibilidade dele concorrer à presidência pelo Podemos, Se isso acontecer, de alguma forma, embora ele tenha poucas chances, porque ele é desconhecido de grande parte da população brasileira, e o Podemos não teria viabilidade financeira, tempo de TV e tal, para fazê-lo tão conhecido assim, mas assim, mesmo com poucas chances, a entrada dele no processo eleitoral pode significar uma maneira de fazer uma contraposição e dizer, olha, tem gente dentro das Forças Armadas, e ele disputa com o nome de general Santos Cruz, que não concorda com os métodos que são usados atualmente pelo atual governo. Ainda que o Santos Cruz tenha apoiado o presidente Jair Bolsonaro, tenha sido ministro dele, votou nele em 2018, mas encontrou em algum momento dentro do governo um limite ali dentro da sua visão de democracia, que não é o mesmo limite que encontra outras pessoas que estão dentro lá do governo atualmente. Mas a presença dele na disputa eleitoral, se vier a ocorrer, ajuda nesse aspecto de tentar diferenciar um pouco o que são as Forças Armadas do que são as pessoas que fazem parte das forças e que estão dentro do governo hoje, sejam eles generais de reserva, a maioria deles, ou também generais da ativa, E esse processo todo é que precisa ser entendido e compreendido pela população brasileira com o seu real tamanho e suas reais dificuldades. Um abraço para vocês e até mais.